Futebol na Canela. E tem opinião. Está entrando no ar o Giro Esportivo, o resumo esportivo do dia, aqui da Rádio Futebol na Canela. Você confere com toda a equipe do TLF. Está começando agora, Giro Esportivo, a apresentação: Thiago Lopes de Faria. Rádio Futebol na Canela. Acertando com a Casa do Futebol 11-2, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, 27 de maio de 2025, dia importante para o futebol brasileiro, dia de última rodada, começa hoje a última rodada da fase de grupos da Libertadores e da Copa Sul-Americana, total cobertura dos canais da Rádio Futebol na Canela. Vamos falar, claro, do Operário que enfrenta a Inter de Limeira na Série D, vamos falar do Operário feminino que enfrenta o Vila Nova na Série A3, as últimas do feminino, né? Saiu ontem uma prévia do futebol feminino. Vamos falar do preço dos ingressos aí do jogo do Operário para o final de semana. Vamos abordar também as últimas do esporte do Mato Grosso do Sul. Timão do Samuel Rezende, direção do TLF, com a coordenação do Fernando Blanc. Estamos ao vivo na Rádio Futebol na Canela, Rádio Web Regional, Rádio APADV KDV, Rádio Futebol Interior, para todo o Brasil e para o mundo. Obrigado a você que nos ouve nos aplicativos de áudio Radiosnet, CX Rádio, Online Radio Box, aplicativo da Rádio Futebol na Canela, na Play Store do seu celular. Galera, hoje nós estamos sem o YouTube, tá? Mas mais tarde eu mando pro youtube.com/Rádio FNC o programa na íntegra, tá? Para você que não ouviu, ouvir quando e onde você quiser e puder. Vamos juntos falar muito das coisas do Mato Grosso do Sul. 11-3. Rádio Futebol na Canela. Fernando Blanc. Tudo bem, Fernando? Bom dia. Seu primeiro destaque. Tudo bem, Thiago? Meu primeiro destaque é: seleção brasileira é convocado com os homens de confiança do novo técnico. Muito bem, já nós vamos falar tudo do Operário, tem novidades do Operário, tá? Vamos falar do Operário feminino, vamos falar do Sub-13, Sub-15, começa no final de semana o Sub-15, vamos abordar esse assunto aí das últimas horas do pagamento da categoria de base por parte dos clubes, e eu já vou avisar logo no começo do programa que eu vou entrar no assunto daqui a pouco. O Petralas não mudou o estatuto. Os clubes não mudaram esse ponto do estatuto. É obrigatório jogar uma categoria de base, ok? É obrigatório, isso não mudou. Porque uma mentira contada várias vezes se torna verdade. Então não houve mudança desse ponto no estatuto. E já nós vamos falar disso. Fernando, gostou ou não gostou da primeira convocatória? Ontem o Max Pimenta e o Taylor Leão apresentaram o programa aqui na Rádio Futebol na Canela, né, com a apresentação do Carlo Ancelotti, a coletiva na íntegra e a análise da primeira convocatória. Qual foi a sua análise? Ô, Thiago, não dá muito pra fugir disso não, né? Já que o Rodrigo tá machucado, o Militão machucado, algum jogador machucado, não dá pra fugir disso, né? A seleção é a mesma que o Dorival tá convocando com algumas novidades. Volta do Casemiro, o menino lá do Stuttgart, lá esqueci o nome dele, o Bruno, né? É outra novidade. A volta do Richarlison, que pode dar uma estranheza, é o Richarlison, certo? Se for pro futebol jogado, o Thiago, a gente vai estranhar o Richarlison na seleção, certo? Agora, se for pegar o histórico do Ancelotti e os jogadores que ele convocou, são todos que trabalharam com ele de uma certa forma. Eu acho que foi no Everton que o Richarlison trabalhou com o Ancelotti. E ele trouxe jogadores da confiança dele. É natural, ele não conhece ninguém.
vai trazer quem ele conhece, né? E aí vamos ver o que vai dar. Eu acho que eles são bons jogadores. Nós não temos craques, nós temos jogadores bons. Craques nós não temos. Eu acho que foi uma boa convocação dentro da realidade do que hoje se tem no Brasil ou no exterior com nossos jogadores. Eu já vou passar na íntegra aqui os convocados do Ancelotti, Fernando, mas eu não concordo com isso. Se a gente tem um consenso em verso e prosa que o Neymar não pode estar nessa convocatória porque ele não está nas suas condições clínicas ideais e não vem jogando, eu entendo o seu argumento e foi por isso mesmo que ele convocou o Richarlison, que foi muito bem com ele no Everton, mas muito bem mesmo. O próprio Casemiro foi muito bem com ele no Real Madrid. Mas tanto o Tottenham quanto o Manchester United tiveram temporadas terríveis. Terríveis. A do Tottenham amenizou porque ganhou a Liga Europa exatamente sobre o Manchester United. O Richarlison, inclusive, participou do lance do gol, né? Mas para mim é muito pouco. Ele não vinha nem jogando. Nos últimos jogos, que ele ficou boa parte da temporada escanteado lá. Aí treinou, trabalhou e tá certo. Tem que treinar mesmo, tem que trabalhar, independentemente de estar jogando ou não. Aí, na reta final, ele voltou a ter oportunidades e na decisão, o Henry Postecoglou escolheu ele. O Casemiro até foi melhor, dentro de uma bagunça que é o Manchester United, não é de hoje, que é uma zona o Manchester United. É a semelhança de time que rasga muito dinheiro e não vai a lugar nenhum. Manchester United é o clube brasileiro da Inglaterra. É impressionante. Agora, Fernando, para mim é uma incoerência você convocar esses dois jogadores porque eles foram bem uma certa época com você. Mas eu concordo com você que é homem de confiança. Mas para a seleção brasileira, basta ter confiança, Fernando? Lógico que não, né, Thiago? E aí o campo vai mostrar, né? O campo vai mostrar. Mas também, Thiago, vai que... Pois, o Casemiro ama o Ancelotti. O Ancelotti ama o Casemiro. Vai que esses caras dão liga na mão do Ancelotti. Porque a seleção é assim, né, Thiago? Não é uma coisa de clube, é um trabalho longevo, que você trabalha dia a dia e observa jogador e tal. E outra coisa, Thiago, o Ancelotti veio para ser campeão mundial. Não tem outra alternativa. O Ancelotti não tem tempo para estudar jogadores brasileiros. O Ancelotti não tem um ciclo de 4 anos. Vem, vai trabalhar, vai escolher, vai convocar 400 jogadores. Ele não tem esse tempo. Ele tem esse tempo para formar um time e ir para a Copa. Ele tem um tempo para convocar e ir para a Copa, porque falta um ano para a Copa, praticamente. Então, ele veio para ser campeão. Se vai ser campeão ou não é outra história. Porque ele não veio preparar a seleção brasileira. Ele veio socorrer. E ele disse uma coisa ontem numa entrevista, que disse que a seleção dele não vai ter uma maneira só de jogar. Porque se ele tem só uma maneira de jogar, fica previsível. Isso é o que nós não vimos nos discursos dos técnicos anteriores. Né? Eu estou um pouquinho otimista, Thiago, porque pela primeira vez nós temos um técnico que é maior que a seleção. Pela primeira vez. Nós temos um técnico que é o maior, não maior que a seleção, me expressei mal, maior que os jogadores que hoje são selecionáveis. É maior que o Neymar, maior que todos eles. Então, pela primeira vez, quem sabe isso pode ser um ponto positivo. Se vai dar certo ou não vai dar, é outra coisa. Eu concordo. Eu não convocaria o Richarlison, por exemplo. Eu não convocaria o Richarlison. Mas eu estou chegando num lugar desconhecido. Eu não sei com o que eu devo contar. Agora que ele vai começar a ver mais jogos, vai para o Maracanã, vai para o Mineirão, vai assistir jogos. Agora ficou mais complicado, né, Thiago? Acabou a temporada lá fora, né? E agora, como que ele vai fazer para montar a seleção? E aí ficou mais complicado para a vida dele. Muito bem, já, tudo do Operário que pega a Inter de Limeira, tudo do Operário que pega o Vila Nova, futebol de base, estadual feminino, as polêmicas que infelizmente tem diárias aqui no MS. Odair Martimiano! Bom dia, Odair, seu primeiro destaque aí, nós estamos falando de seleção brasileira, gostou da convocatória, tudo bem? Bom dia, Thiago, ao Fernando Blanc, meus consideráveis respeito.
Primeiro que se o Ancelotti veio para salvar, a hora que acabar, será que dá para ele ir pro Corinthians? Né? Aí quem sabe também ajuda a salvar a gente lá. E segundo que eu ia fazer a retificação, que ele falou que o Ancelotti é maior do que a seleção brasileira, mas ele mesmo se retificou. Na real, eu concordo com a convocação. Eu também tenho muitos jogadores ali que eu não estaria na minha lista, mas ele foi anunciado há 15 dias. Ah, mas desde o começo do ano tá... Mas ele tinha os afazeres dele lá, por mais que ele tinha um olheiro aqui, olheiro ali. Essa lista de 50 não era a lista do Ancelotti, você pode ter certeza absoluta disso. Não era a lista dele. Né? Dessa lista dele aí, ele deve ter uns 10, 12 no máximo. Era uma lista da CBF. A CBF nessa bagunça que está. Então, eu acho que a convocação foi de bom grado para esse momento. Aí, né, com o passar dos dias, dos jogos, aí a gente vamos esperar um pouco que ele tenha um pouco mais de renovação nessa seleção brasileira. Muito bem, vamos lá os convocados. Antes da gente analisar, e eu vou por posição primeiro, tá? Eu quero deixar bem clara a minha posição, que eu não mudo a minha opinião. Eu não convocaria nenhum jogador do futebol brasileiro. Eu não abro mão disso enquanto o futebol brasileiro estiver nivelado como está. Jogos ruins, disputas ruins, maiores investimentos do Brasil não jogam nada. Então, para uma aí, Copa Thiago, do Mundo que exige Thiago, mas o mais alto nível... Thiago, mas isso está sendo muito radical. Vai que esse jogador brasileiro dá liga da mão do técnico. Aí acaba com o seu argumento. Não, o Gerson que joga aqui, ele é um oásis no meio da seleção brasileira, no meio do Vini Júnior, no meio do Rafinha, no meio de Marquinhos, no meio de todo mundo lá. Ele foi um oásis na seleção brasileira e joga do Flamengo, no futebol ridículo que nós temos. Então, você está sendo muito radical nessa visão. Então, a seleção é uma coisa, clube é outra. Seleção, um Pereira pode ser campeão do mundo. Fernando, deixa eu só terminar o argumento, que eu fui interrompido. A vida é como ela é. Eu não estou conjecturando no que pode vir a acontecer. Eu estou conjecturando em cima do que está acontecendo. Hoje, o futebol praticado no Brasil não é parâmetro para você levar um atleta para disputar a Copa do Mundo, visto que as melhores seleções e favoritas ao título mundial disputam o mais alto nível do esporte. E no Brasil, esse nível não é disputado. É por esse motivo que eu não levaria. Não que não possa vingar ou da liga, não estou debatendo isso. Pois não, Odair? Não, eu ia pedir para você, pro Fernando, eu concordo com o Fernando, me cite um centroavante hoje que esteja melhor do que os nossos aqui. Um lateral direito que seja melhor do que os nossos aqui. Um goleiro que seja melhor do que os nossos aqui. Os que ele convocou. Alisson, melhor goleiro do mundo. Alisson, melhor goleiro do mundo. Isso Sim. aí é indebatível. Só nós no Brasil não achamos o Alisson o melhor goleiro do mundo. Tudo bem, ao lado você acha que o Bento tem condições? Ninguém está questionando de que o Alisson é o melhor goleiro do mundo. Só que o Alisson o Ederson não foi. O Ederson não foi convocado porque está machucado. Alisson, Sim. Bento e Hugo Souza. Para mim, o goleiro que não tem nível de seleção nesse momento é o Hugo Souza. Se você for convocar alguém do Brasil para substituir o Ederson, deveria ser o goleiro do Santos. O Gabriel Brazão, que é o melhor goleiro do momento do Brasil. Mas, Thiago, você tem pego o terceiro goleiro sempre, é para formar ele para a hora que o Ederson parar. Não é para ele ser titular agora. Não, tudo bem, mas eu continuo achando que o Hugo Neneca não tem nível para a seleção brasileira. Ele fala em jogos do Corinthians, pô. Absurdamente. O Tafarel foi um espetacular goleiro da seleção brasileira. E nem tanto bom goleiro nos clubes onde passou. Concordo. O Alisson o próprio Marcão. O Alisson é um espetacular goleiro, mas não é goleiro de seleção brasileira. Concordo. Na hora que ele pegar, ele não pega. Concordo. Então, é o melhor goleiro do mundo, mas na seleção bolas que é pegável, ele não pega. Entendeu? Então é isso que eu falo. Não adianta, melhor goleiro do mundo. O Marcelo foi o maior lateral do mundo. Na seleção ganhou o quê? Olha, o Palmeiras, na época do Parmalat, para mim, teve o pior goleiro de todos os tempos que eu vi jogar em time grande. O Sérgio.
Só que ele era campeão de tudo. Com o time que o Palmeiras tinha, se colocasse Thiago no gol, o Palmeiras era campeão. E outra coisa, viu? Ser goleiro da seleção brasileira é a maior moleza, tá? Palavras dos ex-goleiros da seleção brasileira, que a bola não chega. Não chegava naquela época, né, Fernando? Esse é o problema. Se a gente achar que nós estamos nos anos 70 e 80, naquela época não chegava mesmo, não. Agora, hoje, não é assim. O Brasil não é favorito contra ninguém mais. Então, não é moleza, não. Esse discurso aí é atrasadíssimo. Ainda mais com o Alisson no gol, né? Não é favorito, ainda mais com o Alisson no gol. A bola chega Então, toda hora. me cite um goleiro melhor que o Alisson. Mas para a seleção brasileira, É? se eu sou técnico e se tiver em condições, é o Ederson. Acabou. Que é do mesmo nível que o Alisson. Eles se equivalem. E ele jogou, Pega mais. por exemplo, ele jogou num time esse ano que foi vazado demais. Ele sucumbiu diante de um time que não foi bem. O Alisson, mais uma vez, ele é destaque num time que vai bem. Então nós temos que relativizar. A culpa é só do Alisson ou a seleção brasileira como um todo não vai bem? Posição por posição. O goleiro, não adianta ele bem no clube. Porque, tudo bem, o Alisson foi a sensação lá. Mas olha o time que ele tinha. Olha a zaga que ele tinha. Né? Não adianta a gente fazer esse parâmetro, o Alisson no time tal não leva gol, não é vazado. Mas olha... Odair, se a gente não analisar os atletas que são convocados pelo que eles fazem no clube, a gente não vai analisar ninguém, então. Porque eles só são convocados pelo que cada um faz em seu clube. Por exemplo, a gente não pode ter... Você falou de parâmetro, a gente não pode pegar esse parâmetro de lá para pôr direto na seleção. Eu não levaria o Alisson para a seleção brasileira. Não levaria. Não, eu levaria o Alisson. Eu só não acho que ele é titular absoluto. Eu também não acho. Eu também não acho que ele é um bom goleiro para a seleção brasileira. Ele fecha a casinha lá no Liverpool e lá na seleção brasileira e ele não faz o que deve fazer. Para mim, quem sai dessa lista de goleiros é o Bento. O Bento sai dessa... Na minha seleção, o Bento sai. Muito bem. Na minha sairia o Hugo Souza. Defensores. Alexandro Ribeiro, do Lille. Beraldo, do PSG. Marquinhos, do PSG. Léo Ortiz, do Flamengo. E Danilo, do Flamengo. E aí, mais uma crítica minha. Ele está improvisando na seleção alguém que não é zagueiro. Danilo é lateral, que tem jogado como zagueiro desde os tempos de Juventus. Odair e Fernando. Danilo não levaria, não. E nem o Léo Ortiz. Olha, eu confesso que eu não me sinto à vontade para comentar isso daí, embora que o Alexandre, você fala que ele leva como zagueiro, para mim ele está levando como lateral. Mas não, esse Alexandre é do Lille. Esse Alexandre é zagueiro. Tá. Porque agora tem Alexandro e Alexandro, né? Tem... Eu vou ser sincero para você. Como eu falo lá no bate-bola 106, Thiago, eu não me sinto confortável em convocar porque eu não gosto. Eu não acho que essa seleção não me representa, cara. Sinceramente. Não me representa. Mesmo com o Ancelotti, mesmo que fosse o Luxemburgo, essa seleção, para mim, eu ainda defendo que nós temos que ter uma base sul-americana, uma base brasileira. Assim, eu sei que a sua opinião é diferente, eu acho que o do Fernando também é, mas aqui eu acho que a seleção brasileira, ela tem que pisar mais no Brasil do que ficar, tá muito europeizada, e é por isso que hoje nós não temos bons jogadores mais. Não, eu acho que não, Odair. Os nossos melhores jogadores estão lá fora. Não tem. Não tem. Os nossos melhores estão lá fora. Daqui a pouquinho o Estevão vai estar lá fora. O Estevão foi convocado, vai estar lá fora. O Hendrick não foi convocado, acho que foi por uma questão médica, sei lá o que aconteceu, que ele explicou ontem. O Rodrigo não foi convocado por questão médica. O Militão não foi convocado por questão médica. Então, a questão é o que nós temos. E dentro daquilo que nós temos como jogadores, foi uma boa convocação, tirando um nome ou outro. O Richarlison, você pode questionar o Neneca, você pode questionar o Danilo, o Léo Ortiz, você pode questionar. Mas dentro daquilo que nós temos, para mim foi uma boa convocação. Não vai sair disso. Nós não temos craques.
hoje. Nós temos Mas jogadores idosos, mas craques não temos mais. Mas nós não temos craques, como você está falando, exatamente por causa disso. Nós estamos europeitizados. Hoje o jogador com 15 anos ele já vai embora. Aí o que ele faz? Força. Você pega, por exemplo, um dos últimos, na minha concepção, um dos últimos craques que nós tivemos, o Robinho, ele saiu daqui, Franzininho, voltou uma máquina, podia lutar em MMA. Voltou a máquina. O Zico saiu Franzino nos anos 80 e voltou a máquina. Não, voltou Franzino do mesmo jeito. Não, Só que... ele ganhou massa muscular, todos lá. Isso foi no Flamengo. Isso foi no Flamengo que ele ganhou massa muscular. Ele tomava aquela injeção lá que custa, acho que quase 200 mil reais para ganhar um pouco mais de altura. Foi tudo no Flamengo. O Zico teve que fazer uma transformação lá. Vocês estão deturpando o debate. Vocês estão deturpando o debate. Eu não quero saber se representa ou não representa a seleção. Eu quero saber se os nomes são bons ou não. Para pegar Paraguai e Equador. Para mim, não. Para mim, Vamos não. seguir. Tá. Por quê? Quem dos defensores você não levaria, Odair? Quem que você tiraria? Ó, esse Alexandre, eu não sei quem que é, não conheço. Tá? Então, mas o fato de você não conhecer diz mais sobre você do que sobre o Ancelotti. Se você não conhece, você tem que conhecer para depois opinar. Os outros. Por isso que eu falei que eu não me sinto à vontade para opinar. Eu vou opinar aqui. Se eu sou Ancelotti... Calma aí um pouquinho. Você já falou que não levaria o Danilo, eu também não levaria. Tô com você nessa. Laterais. Mas o Alexandro, que é o zagueiro do Flamengo, eu levaria na visão dele, não na minha visão. Sim. Esse, o Alexandro Ribeiro, é a escolha do Ancelotti, claramente. Laterais, Alexandro do Flamengo, esse sim. Carlos Augusto da Internacional. Wanderson do Mônaco, que joga nas duas. E o Wesley do Flamengo. Os dois laterais de fora, acho que são inquestionáveis. Alexandro do Flamengo, eu não gostaria de vê-lo nem na época da Juventus. Nós temos uma carência grave, né, nas laterais. E o Wesley do Flamengo? Eu vou pontuar. O Wesley do Flamengo, ele é um canhão, ele é um foguete lá na frente. Atrás, só se ele dobrar lateral na seleção brasileira. Que é muito fraco lá atrás. Eu não levaria o Wesley também, não. Odair? Eu concordo com vocês. Eu volto a falar. Dentro do futebol brasileiro, nós estamos com uma carga de selecionáveis muito limitado. Isso a nível mundial, tá? Não é só aqui jogando no Brasil. Os europeus também. Tá escasso o jogador para a seleção hoje. E dentro do que tem e dentro dessa visão que quem manda na CBF são empresários, esses daí são os selecionáveis. Não vai fugir disso daí dentro desse critério da seleção brasileira, não. Meio-campistas, Andrés Pereira, do Fulham, Bruno Guimarães, do Newcastle, Andrei Santos, essa é a novidade, ex-Vasco, né, jogador do Strasbourg. Casemiro volta, né, à seleção brasileira do Manchester United. Ederson da Atalanta e Gerson do Flamengo. O Andrei é a grande novidade aí desse meio-campo. Claro, o retorno do Casemiro, que a gente já viu. Já falamos do Casemiro. Eu acho que as demais escolhas, pelo menos na minha opinião, pela temporada são inquestionáveis até o momento, Odair. Olha, apesar que você já falou, o Fernando falou do Casemiro, eu concordo com a volta dele, tá? Nesse momento, por mais que ele não fez um grande campeonato, mas é um jogador que sempre representou bem, sempre vestiu bem. Essa camisa, como diria o saudoso Zagallo, essa camisa amarelinha sempre caiu bem para ele. Ele sempre vestiu e ornou. Então, eu nesse momento eu convocaria, e você pode ter certeza, o Ancelotti falou, o Casemiro, vem cá, você provavelmente vai ser o meu capitão, e eu quero um homem de confiança lá dentro de campo, e vai ser assim. Os demais também, não foge disso, não. Olha, o Casemiro, ele entregou, eu acho que o Casemiro, para mim, na minha modesta opinião,
é o homem de confiança dele e é uma liderança, né, Thiago? Ele não é uma liderança técnica, é liderança Física. em campo. Não, em campo. Ele que pode acalmar a garotada. O Andreas Pereira é um bom jogador, mas não me agrada. Esse menino lá, o Andrei, né, Thiago? É Andrei? Andrei Andrei Santos. Então, eu não posso falar sobre ele, que eu não vi jogar, eu não conheço, estou falando que eu conheço. Mas não foge muito não, né? Você poderia questionar o Gerson, que saiu machucado domingo, né? Será que ele vai ter condições de jogar? Você pode questionar o Gerson, que para mim, nos últimos tempos, é o jogador que está se destacando na seleção brasileira, naquela bagunça que era a seleção brasileira. Embora que caiu bastante, né, também, né? Vamos deixar bem. O Gerson no Flamengo caiu bastante, o rendimento dele, até porque eu estava vendo com uns flamenguistas amigo meu, diz que faz dia que ele está jogando já meio que em uma carga muito alta. Então tá meio que o Flamengo abusando um pouco, né, da sua carga física, e por isso que ele caiu o rendimento. Mas, sem dúvida nenhuma, para mim, em condições normais, o Gerson não é só convocado, é titular da seleção. Atacantes: Estevão do Palmeiras, Antony do Betis, acabando com a bola, um dos líderes do Betis, saiu do United, melhorou muito. Gabriel Martinelli do Arsenal, Matheus Cunha do Wolverhampton, deve estar indo para o Manchester United, Vinícius Júnior do Real Madrid, Rafinha do Barcelona, um dos melhores do mundo, e o Richarlison, que nós já falamos. Eu discordo frontalmente. E aqui, acho que uma coisa que eu não entendi da pré-lista, Fernando, é o Neymar estar na pré-lista e o Yuri Alberto não. Já que eu estou colocando jogadores do futebol brasileiro e atacante, o Yuri Alberto é o artilheiro do Brasil, tá jogando muito bem, e o Neymar não joga. Na pré-lista, tá? Tô falando de pré-lista. Não entendi isso. Eu devo concordar com o Daí, eu acho que a pré-lista não foi ele que fez. Claramente, a gente conhece o Ancelotti como conhece, é um cara sério, né, Thiago? Não ia convocar o Neymar, né? E se fosse para colocar na pré-lista, concordaria concordar o Yuri Alberto. Mas para mim o Yuri Alberto não é jogador de seleção brasileira. Com todo o respeito que eu tenho ao Yuri Alberto, né? Mas para mim o ataque, eu só discordo do Richarlison. O Rodrigo só não foi porque tá machucado, como acho que o Militão também, né, Thiago? Ele deixou bem claro lá na coletiva. Eu acho que o ataque tá bem servido, viu, Thiago? E outra coisa, eu acho que é muito mais fácil ganhar a Copa do Mundo com o Neymar em forma do que sem Neymar na seleção brasileira. Mas pro Neymar estar em forma, ele tem que querer, né? Ele tem aquele sangue nos olhos. E eu acho que ele não vai ter essa disciplina até há pouco mais de um ano da Copa se focar, e como o Romário fez em 94. Ele se focou para ganhar a Copa do Mundo. O Romário se focou e ainda colocaram junto com o Dunga para não deixar ele fazer a besteira. Então, ele não tem esse foco. Se ele quiser se focar, e aí, se ele jogando a bola, focado, em forma, não tem como não levá-lo. É só isso que eu tenho que falar do Neymar. O Thiago, né, matou a charada. Pô, o Yuri Alberto foi convocado ou não foi convocado, mas tinha que estar relacionado. Isso não dá nem debate. Segundo o Neymar em forma, para o Neymar entrar em forma, vai ter que nascer de novo. Ele não entra mais em forma. A idade chegou, as contusões chegaram, e ele visivelmente não quer mais, não está comprometido. O futebol para ele hoje ele só está no Santos porque ninguém o quis, e só está no Santos porque ainda vislumbra o pai dele comprar a SAF do Santos. Só por causa disso. E quanto às relações, por exemplo, na minha seleção, o Hulk entra. Por quê? Vai ser titular? Não vamos debater. Mas numa hora que você precisa de um jogador de força, de um jogador, um brocador, aquele que sai arrebentando, sai chutando e parte para a área, parte do meio campo, nós não temos. Com esses jogadores que tem aí, nós não temos. São todos jogadores mais técnicos, jogadores que jogam pontuais ali nas suas posições,
cai pela beirada, mas nós não temos um ali para dar bater uma falta de longa distância, para brigar lá com os zagueiros. Por isso que eu defendo algum. Por exemplo, aí vocês, esse final de semana eu não acompanhei o futebol. O Pedro tá machucado? Não, ele não tá 100%. Tá voltando Então de tá. contusão, né? Ficou muito tempo fora. Então, muito tempo fora. Então, por exemplo, domingo, o Felipe Luiz só colocou ele quase no final do jogo, porque era sintético. Então, não vai. O Pedro, ele tá ainda não na sua melhor parte técnica e física. Tá? Não tá. Agora, Thiago, a minha expectativa, Odair e Thiago, não é nem a primeira convocação. Né, que a gente espera bem, é a segunda convocação. É aí que a gente vai ver o que realmente pensa o Ancelotti. Agora, só falando um pouquinho do Neymar, eu vou trazer um exemplo de um jogador de tênis argentino, o Carlos Alcaraz. O Carlos Alcaraz, ele tem talento para ser o melhor de todos os tempos. Ele, Carlos Alcaraz, refletiu. Porra, para eu ser o melhor de todos os tempos, eu tenho que abrir mão de muita coisa. E ele fez a seguinte pergunta para ele: eu quero ser o melhor de todos os tempos ou quero ser feliz fazendo o que eu faço? E ele foi sincero: eu vou ser feliz. E eu acho que o Neymar, ele é feliz fazendo o que ele faz. Mas ele não é honesto nem com ele, nem com a torcida dele, e nem com quem paga ele. Ó, chega pra mim, tá bom. Igual o Adriano, o Imperador, falou, ó, pra mim chega, tá bom, enchi o saco, não quero mais. Igual o Gaúcho, tá bom pra mim. Eu saí da merda, onde eu tô, onde eu fui. Por que ele não chega, né? Aí ninguém ia cobrar dele. Ah, não, eu gosto de pôquer, eu vou assistir a NBA, fazer uma live lá na Disney, ESPN, eu gosto disso, de festa, de cruzeiro, e pra mim tá bom demais. Ninguém ia cobrar quanto se cobra dele. Ponto, falou. Muito bem, são 11 horas 33 minutos, é o Giro Esportivo ao vivo, em nome sempre de RPR Cursos Preparatórios, o Casarão Churrascaria Grill, Vitória Tintas, Banda Ivana, Ofício Despachante, TNY Sports, Pizzaria Mais Que Pizza, TNY Sports Europe. Vamos lá, vamos trocar o assunto, Thiago, falar do Galo, pois não. Mandar um abraço aqui a alguns colegas, né, o Éder Cristal, presidente do Novo, o Cabreira, né, diretor do Operário, meu amigo particular, que dentro das coisas que você me perguntou, né, por telefone, eu não soube, eu procurei eles, todos eles respondeu, e a nossa audiência aqui, muito gratificante, né, o pessoal lá do Tênis Clube, todos eles aqui acompanhando, em especial ao presidente Joanir, mas chegou uma pergunta para mim fazer para o senhor. Pois não. Deixa eu achar ela aqui. Pergunta para o TLF se ele já desistiu do futebol sul-mato-grossense e vai começar a investir na Fórmula Indy, por causa do oval que ele tem em cima do pescoço. Não, meu negócio é futebol. E na verdade eu transmito, a minha especialidade é futebol internacional. Eu quebro um galho falando das coisas do Mato Grosso do Sul. Mas eu não entendi essa aqui, porque por causa do oval que ele tem em cima do pescoço. Quem que fez essa pergunta? Bruno Nogueira. Ah, o Bruno, para ser ruim como humorista, ele tem que melhorar bastante. Deixa eu mandar um abraço pro Leopoldo, que tá dizendo que o melhor goleiro é ele. Grande Leopoldo lá em Rochedo. Para encerrar essa discussão da seleção brasileira, eu disse no começo que pela primeira vez temos um técnico que é maior que os jogadores da seleção brasileira. Você acha que eles vão ter muito mais vontade, volúpia e dedicação no campo do que com outros técnicos que nós tivemos recentemente? Você acha que a seleção pode render muito mais na mão do Ancelotti? São coisas diferentes do que você perguntou. Você falou de vontade e você falou de render. Eu acho que nunca faltou vontade para ninguém. Acho que faltou capacidade do treinador de armar um time de futebol competitivo. E aí não tem nada a ver com vontade. O Operário tem muita vontade
tem um trabalho, mas não tem qualidade nos jogadores. Então, acho que são coisas diferentes. Vontade sempre teve. Eu acho que vai melhorar o coletivo da seleção brasileira, porque o Ancelotti é um técnico muito melhor que os que lá passaram recentemente. Odair. Não, eu concordo com você. Eu também tenho vontade de ser rico. Né? O Fernando, eu tenho certeza, tem vontade de ser bonito. Mas nem tudo que você tem vontade, você consegue. Agora, eu concordo que, assim, vontade, né, no time do Operário não falta. Na seleção brasileira eu já não tenho essa certeza, Thiago. Eu tô com o Dair. Parece que é uma obrigação os jogadores estarem na seleção brasileira. Eu acho que o Ancelotti, o negócio vai ser mais embaixo. Ó, se você não quer estar aqui, tchau, amore. Né? Ele vai falar tchau, amore italiano lá pros caras. Porque o Ancelotti, gente, ó, tá nem aí se o cara não vem no bem. Ele não tem apego a cargo, esses caras da Europa. Se ele encher o saco, ele pega a malinha e vai embora. Entendeu? Então, ou é do jeito dele, ou ele vai embora, né, Thiago? Dentro disso que você está falando, Fernando, por isso que, assim, eu particularmente preferi um técnico brasileiro, mas com a chegada do Ancelotti, eu até acredito que vai ser melhor para a seleção brasileira. Por quê? Ele não tem mais nada para provar para ninguém. É um senhor aí já de 70 anos, se não me engano, 60 e pouco, 70 anos, que conseguiu praticamente tudo dentro do futebol. Então ele não vai se sujeitar a chegar aqui e ser mandado, entendo o que eu vou falar, para um Neymar, ser mandado por um Gabigol. Ele não vai, ou para um presidente de federação da CBF, que eu nem lembro o nome dele, Samir, não sei das quantas agora. Então ele não vai se sujeitar a ser mandado. Ele vai chegar aqui e falar assim, não. Por isso que eu falo, essa primeira não é a lista do Ancelotti. A próxima, eu acredito que vai ter bastante não, mas vai ter algumas mudanças de nomes. Porque a visão dele é muito mais ampla do que a gente pode esperar. Essa coisa, para encerrar, ele não tem vaidade com os jogadores. Se ele não gosta do jogador, o jogador vai fazer diferença, ele vai pôr para jogar. Acabou. 11h39, vamos falar do Operário. Primeiro fora de campo, depois falar do campo e bola. Tem informações tanto fora quanto dentro. Ontem o Operário abriu comercialização para venda de ingressos. R$20 na hora. A partir de 2 ingressos, R$15. Uma promoção entre aspas. Só que na hora vai ser só R$20. Já recebi reclamação de torcedores que estavam com dificuldade para comprar. Falta um entendimento. E me parece, pelas informações que eu apurei nas últimas horas, que o Nelson está sendo centralizador no monte de decisão. E eu não entendo qual que é a dificuldade, já que está fazendo um ato promocional, no fim do mês, que ninguém tem dinheiro, de manter essa promoção até sábado, na hora do jogo, na bilheteria do estádio. Não sei qual que é a dificuldade. O que muda o preço? Parece que vai ter 15 mil ingressos vendidos antecipadamente. Não vai ter, pô. Por que não mantém o preço mais em conta? Teve gente que sugeriu a ele colocar 10, porque é o momento que o time mais precisa do apoio popular. E quando eu digo popular, não é só do seu torcedor, é do Campo Grandense. E me parece faltar entendimento do Nelson e da sua direção ao marcar o jogo no dia e horário da final mais importante do ano, que é a final de UEFA Champions League, o time numa draga, penúltimo colocado, 2 derrotas seguidas, 3 jogos sem vencer. Quer dizer, não há um entendimento do momento do clube, do momento do mês, do perfil do torcedor. Cara, eu não sei até quando, Fernando, nós vamos estar aqui dando sugestão e dando solução para problema que esses caras criam. Já você pode colocar ingresso a R$1, Thiago. E sábado vai ter 300 neguinhos lá. Você pode sortear uma bicicleta lá, 10 bicicletas lá. Vai estar 300 neguinhos lá. A questão não é essa. A questão é o espetáculo. O torcedor sabe, ou o Campo Grandense sabe, que não vai ver um espetáculo. Não vai ver uma boa partida de futebol. Vai sofrer. E só o sadomasoquista gosta de sofrer. Não adianta.
Então, e é nós que vai lá. Eu, por exemplo, que vou lá, o Odair não vai poder ir, mas acho que é o Hugo ou o Lucas, que vai lá sábado ver o jogo, narrar o jogo por obrigação de ofício. Porque não é atrativo. Entendeu? E não é atrativo. Não é um esforço para sanear as contas do clube. Seja o Operário, seja o Corumbaense, seja o Biratã para voltar que mora no céu, seja o Comercial. Não há esse esforço. Não está nem aí. É presidente por amor ou por status. E o Nelson é centralizador, como o Estevão também foi. Você entendeu? E é assim que vira. Não tem nada de atrativo aí para ir lá no campo. Não tem nada de atrativo. Então, é que se dane torcedor também. E não tem faixa na cidade, não põe faixa lá na Afonso Pena com a 14, e não distribui faixa, e não põe carro de som nas ruas. E outra coisa, não faz o trabalho nas moreninhas, incentivando o valor das moreninhas para lotar o estádio. Que só quem mora nas moreninhas lota o estádio. Então, vai ser lá meia dúzia de pingado. Os heróis sempre vai estar lá. Pode colocar de graça, ela para entrar que não vai ninguém. Odair. Eu analiso o seguinte, eu vi esse comentário do Fernando como o copo meio cheio, meio vazio. Por quê? Eu acho que toda tentativa de incentivo é válida. Eu gostei dessa posição de 2 ingressos, um mais em conta, né? Que o nosso torcedor virou torcedor de sofá. Isso já há muito tempo a gente está falando. Quanto ao ingresso lá na hora, eu também acho pertinente. Né? Porque nós não temos a tradição de comprar ingresso antes. Nós não temos. A nossa cultura é de chegar lá, enfrentar a fila, chegar em cima da hora. O jogo já começou. Eu não concordo com o Fernando quando ele fala assim que o nosso espetáculo aqui é muito ruim. Cara, eu assisti um jogo do Santos agora, se não me engano, contra o CRB, não tenho certeza. E uns 2 jogos atrás do Corinthians, que foi coisa triste de assistir, cara. Coisa triste, coisa tenebrosa. Eu concordo com você. Só que tem atrativos nesses jogos. É que ainda dá uma perspectiva de que pode ser um bom jogo. Não é? O Flamengo e Palmeiras foi um péssimo jogo. Também? Horroroso. Então, mas deixa eu terminar. Faz a gente parar. O que faz a gente parar para ver Flamengo e Palmeiras? Deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Eu não concordo com você quando você diz que o nosso jogo aqui é muito ruim e em vista de que a gente está vendo aí a nível de Série A e Série B. Não vou nem colocar Série C, tá? Não vou nem colocar Série C. Série A e Série B tem jogos muito, mas muito fracos. Quanto aos 300, tudo é os mesmos. O que eu faria, presidente do Operário, faria? Primeiro de tudo, quais são os programas esportivos que fomentam o futebol? Hoje, vamos lá, eu vou até falar, porque aqui não tem problema falar das nossas co-irmãs, né, Thiago? Nenhum. Então tá, então tem lá, Globo Esporte, da Rede Globo, o da TVE e o da Eva Regina e do Ricardo Paredes e o dos donos da bola, da Bandeirantes. Se a Record tem, me desculpa, eu não sei. Rádio, se vocês souberem, vocês falam. São as nossas, né? RWR, Segredo, Rádio Futebol na Canela, Esporte MS e as nossas co-irmãs lá do estado. Então façam um trabalho em cima disso daí. O Fernando falou em colocar faixa. Tudo bem, também pode ser um atrativo. Uma campanha, um trabalho mais forte nas moreninhas, também é um atrativo. O ingresso a R$10 pode ser um atrativo. Só que eu concordo com o ingresso a R$10, mas sem nenhuma cortesia. A não ser as cortesias obrigatórias que tem que ter. Não adianta ter lá 300 pagantes
a R$ 20 e 150 cortesia. Então é melhor você ter os 300 pagando, porque você vai começar a educar o nosso torcedor. Hoje não mais, mas o Thiago lembra a questão de pouco tempo atrás aí, como que era a chuva de Thiago, me arruma ingresso. Odeia, você vai ter ingresso. Fernando, você consegue um ingresso para mim? Hoje já diminuiu um pouquinho em cima da época, porque os times também centralizaram para onde que eles destinam esses ingressos. Então, o que nós temos que fazer aqui é reeducar o nosso torcedor com atrativos, né? Ah, não adianta pôr uma bicicleta. Será que não? Eu acho que no primeiro, não. O segundo, olha, não sei. O terceiro, é 10ão, eu vou assistir o Operário, vou assistir o Comercial, vou assistir o Biratã, mas eu ainda vai ter lá 2 bicicletas, uma bicicleta, ou uma batedeira, sei lá, uma camisa oficial. Falaram esses dias atrás em ter a preliminar. Aí eu confesso que a ignorância não me mas parece que não pode mais. Mas ter aqueles garotos do sub-10 em lá, que para mim até então é uma brincadeira, um jogo de brincadeira. Isso tem que voltar no nosso futebol para podermos cobrar mais também. Eu faço uma enquete agora, tirando os nossos ouvintes aqui, pega nós 3. Vamos sair e vamos no shopping, no centro da cidade, vamos lá. Estou dando um ingresso do Operário, uma cortesia para você, uma camisa oficial e uma bola. É só você me falar que dia e que horas que o Operário joga. De 100 que você vai perguntar, 100 vai falar assim, mas o Operário está jogando? Joga domingo lá no Morenão. Ninguém vai saber por quê. Porque ninguém fala, a não ser o nosso público que nos ouve, ninguém sabe de Operário. Porque não tem em lugar nenhum. Você pega hoje os jornais, ninguém fala nada de estadual, ninguém fala dos times local aqui. Ninguém faz um atrativo para o torcedor voltar. Olha, vai ter uma caravana que vai sair aqui da Santa Luzia para Moreninha. Sei lá, vamos numa empresa de ônibus dessa aí, vamos disponibilizar um ônibus para levar o torcedor daqui para Moreninha e depois de lá para cá. Você está falando uma utopia, isso nunca vai acontecer, isso não dá. Não sei, eu não sou marqueteiro, mas eu acho que tem que começar a fomentar de alguma maneira para a gente começar a levar o torcedor de volta para o estádio. E esse negócio que a Moreninha é longe, para mim está no passado. Para mim está no passado, porque eu lembro quando o Morenão era muito longe. Morava aqui no São Francisco, para ir no Morenão, pelo amor de Deus. Era uma coisa surreal. Dair, as moreninhas, a Copa do Brasil prova que as moreninhas não é longe, não. Tá? Concordo, exatamente. Mas o mais grave, Dair, que você falou, por exemplo, eu sempre saio com a camisa do Operário e vou por aí pelos bares da vida aí, jogar sinuca. O Operário ainda é o Santos, é Santista, não, olha o direito de escudo. Aí o Operário, ainda existe Operário? O Operário tá jogando? Essa pergunta não pode ser feita. Claro que não. Por isso que eu falei, Fernando. Por isso que eu falei, tirando quem nos escuta, ninguém mais sabe do Operário, ninguém mais sabe quem está jogando. Você disse uma palavra muito interessante. Reeducar o torcedor. E tem que se reeducar. O Arthur Mário, quando foi presidente do Comercial, tem muitos defeitos aqui, muitas coisas que ele fez, mas uma das coisas positivas que ele fez foi entregar ingresso nas escolas para os alunos. Os alunos levaram o pai, a mãe, para eles poderem, os pais levaram os alunos para o estádio. É uma forma, alguém tem que pagar esse preço, gente. Em 2010, o Thiago é testemunho ocular da história. Em 2010, o Morenão só teve na final contra o Comercial Lebrense 19 mil pessoas, porque o Carlos Alberto Assis resolveu pagar o preço e abrir a portaria. Senão também não iria. Você entendeu? Nós temos que começar a pagar esse preço. Que forma? Dessa final do Carlos Alberto,
teve aí uns 10 dias que ele, em tudo quanto é lugar, você escutava falar da final. Vamos invadir, aquela onda vermelha, isso, aquilo. Cara, a cidade respirava aquela final. Hoje você não sabe que dia que o Operário joga. Nós fizemos um papel muito importante, só que eu estava junto com a Tainara, ajudando ela era assessora de imprensa do comercial, a mobilizar a imprensa para essa final. Que ninguém faz isso. Ninguém mobiliza a imprensa, ninguém ajuda, vem cá, vamos fazer a final. Não faz mais isso, gente. Mas Fernando, foi assunto essa semana agora, a semana anterior a essa que está começando, por exemplo, questionaram a gente sobre a questão de jogadores do Operário, que o Thiago foi atrás e ninguém sabe responder. O Operário não tem assessoria de imprensa e quando tem, não responde. O site do Operário está com o elenco que o Castilho é técnico e o Manga é goleiro. Pô, aí não dá, né, velho? Eu acho que enquanto não resolvermos o problema extra-campo, o campo não vai ser resolvido. E aí vai entrar a segunda parte do nosso debate. Que o extracampo está influenciando no dentro de campo. Claro. Eu acho a ideia que vocês deram espetaculares e vou sugerir, tá? Você tem que pôr um stand em cada shopping da cidade. O shopping mais caro, que é o Bosque dos Ipês. O que vai mais a classe alta, que é o Campo Grande. O que vai mais o Povão, que é o Norte-Sul. Pátio Central Shopping. Cara, as pessoas têm que saber do Operário. Na cidade e principalmente o que o Fernando falou. Fazer um trabalho nas Moreninhas. Agora, Fernando e Odair. Tô até terminando a matéria. Eu incomodei vocês bastante. Incomodei muita gente hoje de manhã. É uma informação, tá? Eu não estou especulando. É uma informação. São os últimos jogos de Leocir da Lastra no comando do Operário. Pelo que eu apurei, ele não irá continuar para a próxima temporada, acabando o seu compromisso no Campeonato Brasileiro. Ele vai buscar novos ares, porque há um entendimento, Fernando e Odair, que ele entregou o máximo que ele podia e que as coisas fora de campo não vão melhorar e tudo tem estourado no campo. E é aquilo que a gente tem falado, acho que desde o estadual, né? A diretoria está se escondendo no bom trabalho da comissão técnica e na entrega dos jogadores para maquiar a sua própria incompetência. O bastidor que nós trouxemos semana passada, meninos, da perda do dinheiro, né? 800 mil já perdido. A informação que eu recebi agora há pouco é que as certidões, o Nelson está se virando para fazer sair. Mas não vai resolver porque o campeonato já vai ter acabado. E principalmente o reflexo do futebol feminino que está em alta nesse momento está desgastando demais o futebol masculino e o Leocir, as pessoas próximas ao Leocir, entendem que ele não vai seguir no trabalho para a próxima temporada. Como é que vocês veem essa informação que o Leocir da Lastra está nos últimos jogos no comando do Operário? Se eu sou o Leocir, eu peço boné. Quando terminou o campeonato, fui campeão, foi embora. Porque não era ele para ser o técnico da Série D. Todo mundo sabe que não era ele. Só foi ele porque ele passou pela Portuguesa e foi para a final. Senão, estaria demitido. Entendeu? E a diretoria não tem convicção e não tem saco roxo. Seu Dalastra, obrigado pelo bicampeonato, mas nós não vamos seguir com outra filosofia de trabalho, com um novo técnico. Seria esse o papel. Certo? Já que o velhinho lá não está dando conta. E o velhinho está desgastado, Thiago. E é um ciclo, né? É um ciclo natural. A gente sempre fala, qualquer hora do técnico sair, né? Se existe uma hora certa. Mas eu acho que ele está desgastado e eu acho que ele não vai querer, Thiago. Ele não vai querer por questões extracampo. E a questão extracampo atrapalha a questão campo. Porque o que ele pediu, veio algum, outro não veio. O Jean Carlos não veio, que era o meia. O Jean Carlos vivia, mas não veio, que resolveria o problema de armação do Operário. Não veio. Fulano não veio, Ciclano não veio. Rafinha, todo mundo vai embora. E não chega ninguém. O problema do Operário esse ano é que foi embora 5 jogadores e não teve a reposição
nesses 5 jogadores, nessas vagas. Veio o atacante, veio o volante, veio o zagueiro, mas e o meio? E foi embora todo mundo. Então, eu acho que ele está cansado e eu compreendo a decisão do Dallas ainda continuar com o trabalho. Mas eu acho que também tem outra coisa. Nem ele quer, eu acho que nem ele quer e nem a diretoria o quer no comando do Operário. Odair, a gente ficou de trazer informação e a informação é a seguinte sobre o Tico. O Tico não está treinando como os demais jogadores, por esse motivo ele tem sido preterido pelo Vinícius, que está sendo usado como lateral improvisado. Tá, você Agora, tem condições de... Só Era um a única Tiago. explicação, né? Era a única Tá, mas explicação, você né, tem... Odair? Tá, você tem como explicar um pouco mais essa informação? Ele não está treinando por quê? Não, ele está treinando, mas não está treinando como os demais. Entendeu? Não há um comprometimento dele nos treinamentos. Por isso Então, o tira. Leocir da Lastra não está Então- o aproveitando. Então tira. A partir do... vamos lá, você tem uma equipe na sua rádio. A partir do momento, pelo que você me falou, se eu estiver errado, me corrija aí. Eu estou fazendo corpo mole. Você vai me escalar? Eu não sei se a palavra é corpo mole, Odair. Mas ele não está Esse- focado. não- Ele está pensando Então, em mas outra coisa. Tá. Então tá fazendo corpo... Tá. Que não faça corpo mole. Eu não estou interessado no... Porque a partir do momento que eu sou profissional, independente se eu vou estar no banco, se eu vou estar escalado para o jogo de... eu sou o comentarista. Tá? Eu, o Hugo, né, os demais companheiros. Bom, eu estou na expectativa que o Thiago vai me colocar, o Branco vai me colocar no jogo do Operário. Pô, o jogo do Operário, pô. Né? Série D, eu quero fazer Série D. Aí, não é você, é o Hugo. Por isso, no próximo jogo eu vou, não sei. E aí, como foi? Não sei, o jogo foi assim. Não, tem que dar o máximo. A partir do momento que ele perdeu a titularidade, ele teria que dar o máximo. Se ele não, e aí, mas o elenco é reduzido. Se no caso dele não estivesse treinando, nem viajar, ele não viajava comigo. Não está treinando como deve, como deveria, pelo menos, nem no banco ficaria. Ó, meu amigo, se recupera, vai cuidar da sua cabeça. A hora que você achar que você deve treinar e você volta a treinar, tem condições de jogar. Caso contrário, meu amigo, tchau, obrigado. A questão é mais embaixo, tá? É que eu vou colocar aqui, vamos supor que o Operário tivesse 2,5 milhões para gastar na Série B, na Série D do Brasileiro. Né? E tinha, né? Tinha. Vamos supor que tem em casa. Não, vamos lá, Mesmo- só um pouquinho. Só para não confundir. 1,3 para o masculino e 1 milhão para o feminino, tá? Porque a emenda veio carimbada para o feminino também, tá? Não, tá. Não. Só para pontuar, é 1,3 mais os 700 que já tinha, dá 2 milhões. Tudo bem. O Operário, mesmo com os problemas extra-campo, poderia montar uma equipe para passar de fase. Aconteceu isso com o Costa Rica. Eu acho que o Costa Rica chegou a quase 2 milhões, né, Thiago? 1,5 milhão de Sim, reais. passou, né? As 2 vezes, né? E ó que ano passado com um monte de problema. Um monte de problema, mas o dinheiro faz passar. Enquanto não tiver esse orçamento, essa ideia, enquanto os nossos dirigentes não pensarem que o time do estadual, só umas 5, 4 peças pode jogar um brasileiro e o resto tem que ser jogador acostumado a disputar a Série D, não vai para frente. E custa caro. Gol custa caro, como a gente fala, o Thiago fala, o Nielder fala. O gol custa caro, a qualidade custa caro. Então, para a gente fazer um papel minimamente decente, tem que ser de 2 milhões a 3 milhões de reais. Dentro do que você está falando, eu acho o seguinte. Um time para subir, um time da Série D para subir, ele não pode ser time de Série D. Ele tem que ser time Série C. Né? Um time para competir na Série D não pode ser o campeão estadual. Ele tem que ter jogadores cascudos que saiba e conheça a Série D. Então é tudo um passo acima. Mas para você ter um time C para jogar a Série D, é muito caro, é inviável.
tudo bem, então você não vai subir. Você vai sempre competir. E enquanto nós tivemos fazendo seleção do estadual para disputar a Série D, cara, nós não vamos para lugar nenhum. Com todo, assim, eu não tô aqui nem falando que o jogador é isso, o jogador é aquilo, tal. Mas a nossa qualidade é a qualidade da penúltima federação do Brasil. Então, vem para cá, igual o Thiago fala sempre, que não tem mercado em lugar nenhum. Por exemplo, da Lastra, para mim, tá? Vamos lá. Eu analisando. É um técnico já a nível de Série C. Pode ser considerado, para mim, considerado pelo que ele fez com esse time limitado do Operário esse ano, já coloca ele um pouco assim. O que ele vai fazer? Meu amigo, eu vou procurar outros áreas, porque esse aqui já não dá mais. Essa estrutura não dá mais para mim. Ou eu vou procurar uma equipe de Série D o ano que vem, mas me dê condições, pelo menos, de ter um elenco que eu possa colocar em campo. Então, falta isso. E isso é o quê? Organização, é dinheiro, é credibilidade, que muitas vezes você consegue fazer um time sem o dinheiro em caixa. Mas você tem credibilidade de chegar. O que nós estávamos falando agora de você chegar num grande mercado desse da cidade e falar assim, cara, me arruma 2 batedeiras e um liquidificador que eu vou sortear lá. Numa revenda de bicicleta, me arruma 3, 4 bicicletas para gente sortear durante a Série D. Você tem que ter credibilidade. E o que nós temos aqui? Pessoas que a hora que você chega, você fala, nossa, lá vem o presidente daquele time lá. Fala que eu não tô, hein? Fala que eu não tô. Eu saí. Ele vai vir pedir alguma coisa. Não tem credibilidade nenhuma. Senhores, a informação que eu tenho é a seguinte, tá? A probabilidade de mudar o comando técnico ainda na Série D é baixíssima. Só se acontecer um hecatombe e a direção decidir demiti-lo, tá? Informação que eu tenho é que ele não vai pedir demissão, porém, ao término do trabalho, porquê, né, Thiago? a conclusão porquê, do né, trabalho, ele vai tocar a vida, né? Agora, vocês acreditam? Isso é plenamente possível. Sábado pega o líder do grupo. Em caso toma uma traulitada, 3ª derrota seguida. Vocês acreditam que o Nelson Antônio possa mexer na comissão técnica? Eu acredito que sim. Não de mandá-lo, dispensá-lo, mas de chegar num acordo e falar, olha assim, vamos jogar toalha, não dá mais, né? Vamos fazer uma rescisão, tá? Você tem a multa, a gente... Vamos ver o que a gente faz, o que a gente não faz. Nisso eu acredito. Agora, dispensar e ter que pagar a multa, eu não acredito, não. Agora, caso leve uma traulitada, até para os dois, tá? Os dois. Tanto eu vejo a possibilidade do Leocir chegar e pedir, como o Nelson chegar e propor isso também. Fernando? Eu tenho opinião. Se for goleada 4-0, é muito difícil manter o Leocir no cargo. Aí vão correr pro Douglas Ricardo, né? Porque nos últimos jogos. Que tá. Eu penso assim, se perder de 1-0, empatar, aquele jogo amarrado, aquele jogo competitivo que o Operário faz, continua. Agora, se for a goleada, que seria a quarta, a terceira goleada, seria a quarta goleada do ano, né? Porque foi uma mini goleada lá do sábado passado e seria a quarta, sendo 2 contra... uma contra o Viena, uma contra a Portuguesa, uma contra o Cascavel e outra contra a Inter de Limeira, né? E aí eu acho que aí, se for uma goleada 4-0 e tal, e aí fica muito difícil a permanência do Dalastra. Eu não vejo, eu particularmente não vejo assim. Por quê? A goleada de 4-0 no próximo primeiro que eu não acredito, tá? Que vai acontecer. Mas caso aconteça, o Operário hoje não tem lateral, porque o lateral não está treinando de acordo. O zagueiro está jogando com dificuldades, que é o Fel. E é visível que ele está jogando na força, na sua dedicação. Os meios campistas quase todos improvisados. Então, eu acho que a goleada, caso venha, não o seria Marlon nenhuma volta, aberração. né? Não entendi. O Marlon volta.
O Marlon volta de suspensão, então não vai ser o Tico, né? Pode ser o Marlon. Ah, correto. É que o último que foi o Vinícius que foi expulso. E quanto a dispensar, o Thiago, lembra uma conversa que nós tivemos há poucos dias atrás, que um dos dirigentes falou assim, não, é mais fácil você fazer um contrato longo do que ficar dispensando no meio, porque nós não temos dinheiro para dispensar ninguém. Então, por isso que eu não acho que mesmo que venha essa goleada, aí é achismo, né? Que o Dalastra vai ser demitido. Não, pode ir embora, pega suas coisas, vai embora, eu pago a multa. Mais Dalastra, eu acho que para nós não deu mais. A partir de agora eu vou dispensar 2, 3 jogadores. O que você acha aí também da gente fazer um acerto? Não acho nenhuma aberração, não. Muito bem, acabei de publicar, tá no site da Rádio Futebol na Canela, a matéria que eu estava fazendo ao longo da manhã. O Leocir Dalastra, Fernando, é o segundo técnico com maior número de jogos no século, pelo Operário. Chegou a 42 jogos. Ele perde apenas para o Celso Rodrigues, com 77 jogos. A diretoria do Operariana, desde que assumiu o clube, Fernando, porque o Nelson é a situação, né? Então desde que entraram no lugar do Tony, Petralas e Nelson. Só demitiu um técnico durante o estadual, que foi o Vladimir Araújo em 2022, para trazer o Celso de volta, e só demitiu o Celso durante o Campeonato Brasileiro, que foi exatamente para trazer o Dalastra. Não é algo comum no futebol brasileiro que dizima treinadores, ainda mais aqui, né, Fernando? Só para um comparativo, essa gestão que vai fechar ano que vem 12 anos, entre Petralas e Nelson, está no 8º treinador. O Tony Vieira sozinho teve 9 técnicos e 3 interinos. Olha, Thiago, é o seguinte, né? Eu concordo, mas eu acho que tá muito. Aí é opinião, tá? Não é nenhuma informação, é opinião. O Dalastra tá esticando muita corda e tá deixando a diretoria em maus lençóis. E todo jogo ele bate na estrutura. Bate no que não tem, do que poderia ter, do que não tem. Todo jogo. Todo. E aí vai desgastando, né, Thiago? Pô, eu pago um cara, o cara fala mal de mim. E aí vai escarçando isso. Eu acho que... Vai o quê? Vai o quê? Não, pera aí um pouquinho. Fala mal não, fala a verdade, sincericídio. É isso que você tá querendo dizer, né? Não, foi mal na gíria. Eu tô falando como o empregador. Tô falando no olhar do empregador. Porque ele fala a verdade, ele fala. Mas pro empregador passar. Você só fala mal da gente, fala que a gente não tem isso, não tem aquilo, a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Você entendeu? Na nossa análise jornalística, ele fala a verdade, o Operário não tem nada. O Operário tem o quê? Tem o grupo IP. E se o Nelson Antônio sair da presença do Operário, ainda vai ter um clube IP? Não. O Estevam já falou para nós, não. Então, o Operário não tem nada, velho. Não tem casa, não tem nada, não tem nada. Só tem o nome. Nome e história para contar. Então, mas vai esgarçando isso aí, né? Essa relação entre diretoria e comissão técnica. Eu acho que tá no limite, viu, Thiago? Eu acho, e é a visão que eu tenho, tá no limite essa relação. Entendeu? E para chamar o Douglas é 2 palitos. Companheiros. Não sei se o Douglas vai aceitar, né? Pois não, pode falar, Odair. Eu vou ter que me ausentar, tenho um compromisso agora, meio de pouquinho. Falar pro Fernando preparar a verdinha, que daqui a pouco eu passo aí. E falar que hoje o programa, para mim, foi bem aproveitoso. Né? Foi um programa legal, um programa de debate, onde que a gente... Uma pra você, antes de você ir embora. Então fale-me. Por favor, mais uma aqui, sobre comercial. O que tem a ver com comercial? Não, eu quero que o senhor comente. Ontem o comercial divulgou nas suas redes sociais uma reunião com o Leomar Ferreira, economista, administrador, competentíssimo nesse ramo, não questiono. Mas é nosso companheiro, é jornalista,
E segundo a publicação do comercial, eles estavam conversando para traçar planos para o campeonato da Série B. Se for na área financeira, eu não duvido da competência do Leomar. Se ele vai orientar o que precisa ser feito nas finanças do comercial. Ninguém é mais competente das pessoas que por lá passaram nessas reuniões dos últimos dias do que o Leomar. Agora, para campo e bola, ou ele é jornalista ou ele vai virar diretor do comercial, né? Eu acho que agora falando, deixando a brincadeira de lado, eu acho que o comercial tá certo, cara. Tá no caminho certo, né? Primeiro foi o Arthur Mário, agora o Leomar. Acho que caminha a passo largo para permanecer ou nem para chegar na Série B. Primeiro foi o João Gabriel, rapaz, se respeita. Eu falo de quem é evidente. Agora não dá, cara. Com todo respeito. Vocês não acham que financeiramente o Leomar pode dar conselhos pro comercial? Não, vem cá. Gente, vem cá. Calma. Vamos pontuar. Nós temos pessoas que vivem no século 22 com pensamento no século 20. Não adianta. Ele passou, já foi a era, já foi a vez. O que se apregou lá atrás, não se apregou. E eu duvido muito que essas pessoas tenham se reciclado. É só a maneira de ver, comentar, falar do atualidade. Você vê o Leomar comentar na TVE, ele comenta como se nada mudara. Você vê o Arthur Mário, qualquer as teses do Arthur Mário, qualquer coisa, não tem, gente. Por mais que eu respeito, tenho gratidão ao Arthur, o cara que me ensinou a trabalhar no rádio, me ensinou a ser um produtor, me ensinou a fazer plantão, me ensinou ele me ensinou um monte de coisa, ele me ensinou. Muita coisa ele me ensinou. E eu sou grato ao Arthur. Muito, mas já passou, gente. Não tem, não adianta. Nós temos que ter filosofias de nova gestão. Qual é a gestão? O que se faz numa gestão? Por que o cara, antes de assumir um clube, não faz um curso de gestão privada, de gestão pública? Porque se o cara eu sou lá o presidente do Operário Comercial, eu vou fazer um curso de gestão pública para saber como eu posso conseguir angariar fundos de um gestor público. E vou fazer um curso de gestão privada, como eu faço para angariar fundos de gestão privada, para convencer o empresário não dá. E como que é a melhor maneira de gerir um clube? O que eu faço para fazer meu clube estar na mídia? Eu tenho que chamar um cara do marketing, eu tenho que ter um cara jornalista, um marketing de verdade, tem que pagar caro. Entendeu? Eu tenho que vender minha casa. Mas eu vou vender minha casa, eu vou comprar duas, porque eu vou ter o dinheiro de volta quando o meu time estiver lá na frente. Mas não se pensa dessa maneira. Tem que pensar hoje fora da caixinha. E os nossos companheiros não pensam fora da caixinha. Dentro desses comercialinos notórios que tem por aí, o único que eu vejo, tá, Thiago, com chance de chegar e agregar nesse futuro do comercial é o Paulo Rezende. É o único. Saveirinho eu não vejo, Leomar muito menos. Esses outros que já passaram, por quê? Não se atualizaram, igual o Fernando está falando. Não se atualizaram. Eles estão lá com a da época que jogaram. O Chaveirinho é boleiro. Joga todo final de semana nos campos. Mas nunca foi lá. Não, o Paulinho não. Tem as suas limitações, mas todo dia está na beira do campo dando treinamento. Para garoto, para um pouco mais velho, para isso, para aquilo. Mas está na beira de campo, está trabalhando, está se movimentando. E aí, o que o comercial hoje precisa não é de economista. O que o comercial precisa hoje é de gestor. E eu não vejo essas pessoas como gestora. Não vejo. Acho eu que o Fernando foi perfeito. Você precisa de um economista, mas que mexe com economia, que mexe com a finança, mas dentro da área do futebol. Olha, nós não temos... Qual que é a nossa receita hoje? Nenhuma.
Não temos nenhuma, não. E qual que é a previsão? É de X. Então tá, mas dentro da realidade. Não adianta vir alguém formado em economia que você não tem receita e você não sabe quanto que vai vir, não sabe como que vai ser. Não, e o Thiago quer me irritar, né? Essa informação, o cara que trabalha... Mas olha, o comercial divulgou, não fui eu, foi o comercial. Você quer me irritar? O cara que trabalha dentro da Fundação de Esporte e não sabe quantas pessoas cabem dentro do estádio que ele administra, aí mostra como que é gestor, né? Que gestor Senhores, é esse? Deixa eu despedir do Odair. Odair, foi um prazer, até amanhã. Foi um prazer, tinha sido um prazer até esse último tópico, cara. Você conseguiu me irritar. Você me contou. Então, Fernando, um abraço para você, uma boa terça-feira, uma boa começo de semana. E para esse morfético que tá do lado aí, que chova o dia inteiro aí na sua casa, que você não consiga sair de dentro de casa. Fernando, último assunto nosso pra gente matar aqui. O calendário que a federação divulgou, ele não foi cumprido em nenhuma competição. E eu falei hoje de manhã com a Federação de Futebol, não sobre esse assunto, mas eles tocaram no assunto. Eles disseram que foi adiado o feminino por conta do feminino do Campeonato Brasileiro, né? Que o Operário pega o Vila Nova domingo, nos próximos 2 domingos, o primeiro aqui, depois lá em Goiânia. Mas tem uma pegadinha aí da SERC e do Taverópolis que estavam inativos e tem que pagar uma competição de base. E eu tô cobrando a federação porque prometeu-se novos rumos e parece que vai dar um jeito novamente para que todo mundo esteja apto. E quero deixar claro que não foi abolido não pagar uma competição de base como manda o estatuto. Isso existe, tá? E como os dois estavam fora, Fernando, estavam afastados, eles têm que pagar antes. Não pagaram no 13, no 15, nem no 20. Então, eu acho, pelo calendário, que eles vão adiar o início da Série B para SERC e Taverópolis poderem jogar. É o que eu acho, tá? Agora nós vamos descobrir se eles vão fazer prevalecer o calendário ou se vão dar um jeitinho. O que você acha? Olha, Thiago, os clubes, eles não têm estrutura para a categoria de base. Eu acho que os clubes têm que, já que está no estatuto, tem que ter. Se não tem condições de ter, a federação que banque essa competição. E é o seguinte, e se não está no estatuto, vai ter que dar um jeito, Thiago. Porque daí, daqui a pouquinho vai ter 5 clubes igual era em 98 na federação, ou menos 10 clubes igual lá em Roraima. Então acho que tem que dar um jeito. Vai dar um jeito, o jeitinho brasileiro. Aí é o jeitinho brasileiro, tá, Thiago? Vai se dar um jeito, vai se prorrogar a Série B, o início para disputar, tá fazendo o que é certo, a federação correta? Não. Mas fazer o quê? E aquela sua dúvida, Thiago, não era o Rudinei, não? O irmão do Cocada e do Miller? Não, o Rudinei foi 2011. A dúvida foi sanada. É o Vavilson, que era... Vavilson dos Santos era o treinador que estava faltando. O que depois, nos tempos de MSAD, chamou os caras de jogador mortadela. Muito Fernando, bem, foi um prazer. À noite, se o senhor não tiver nada para fazer, espero que o senhor esteja conosco, né? Na super rodada aí da Libertadores e da Sula. Mas eu não tô amanhã? Por isso que eu disse que se o senhor não tiver nada para fazer hoje, o senhor esteja comigo, com o Caetano, com o Hugo Carneiro, com o Ronald Regis, entendeu? Vamos ver. Depende da visita do Odair, né? Combinado. Valeu, Blanco. Um abraço. Até amanhã. Um abraço também. Valeu, galera. Obrigado pelo carinho da sua audiência. À noite tem uma super rodada de Libertadores e Copa Sul-Americana. Meia volta Valdenir da Pax para Franco Digital Contábil, Bronzesat, Invictus Esportes, Estância Nascimento. Envolve corretora de seguros, EAG Consultoria, Barbearia Velho Barbeiros, Delícias da Val, Romex, BC Contábil, Pizzaria Mais Que Pizza, TNY Esportes Europa, Ofício Despachante, Banda Ivana, Vitória Tintas, O Casarão, Joscaria Grill e RPR. Cursos preparatórios. Rádio Futebol na Canela.